segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, é assim, diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. De fato, irmãos, ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanharão aí nas suas Bíblias. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, amados irmãos, não que o momento da pregação seja mais importante, não tenha mais. Não é isso. É porque agora o caráter da pregação é que Deus irá falar. Então devemos de fato fazer silêncio, devemos de fato ter maior reverência, como já deve ser em todas as outras partes do culto, mas agora se requer uma concentração para que a nossa mente não esteja vagueando, não esteja distante, estejamos aqui apenas no corpo, mas estejamos de forma completa, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Baixe sua fronte, vamos fazer uma oração por iluminação ao pregador, reverendo Robério, como também a todos os que aqui se encontram. Então, oremos ao Senhor. Baixe sua fronte, curve suas cabeças, para orarmos ao Senhor. Pai soberano, nós, ó Deus, te louvamos pelo que já foi feito durante este culto, Senhor. Nós já ouvimos a tua santa convocação, ó Deus amado, com a leitura da tua palavra. Já invocamos o teu nome, não, ó Deus, que tu estejas ausente ou distante, não. Porque nós sabemos que tu é Deus de perto e de longe. Mas para que este momento, ó Deus, se revista de solenidade, de reverência, e que tudo, ó Deus, que seja feito aqui, seja para a glória do teu nome, e que esteja, ó Deus, prescrito na tua santa palavra. E agora, Senhor, nós rogamos aqui, ó Pai amado, que tu fale a cada coração aqui presente, ó Deus. Dá, ó Deus, a concentração necessária, Senhor. Não permitas, ó Deus, que ninguém se desconcentre, que a mente vagueie por lugares longínquos, que não esteja, Deus, no trono da graça. Leva cativo, ó Deus, a mente de cada um de nós ao trono da graça para ouvirmos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Edifica a tua igreja. Faça com que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar a palavra que será pregada aqui. Ser também, ó Deus, como teu servo, pastor Robério, que tu possa, ó Deus, usá-lo como um instrumento, que ele seja boca de Deus esta noite para a tua igreja, Senhor. Por favor. É assim que nós aqui oramos, ó Deus, agradecidos pelo privilégio que temos de estar na tua presença. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. É no nome de Cristo Jesus que nós aqui oramos. Amém. Pastor Roberto. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao Conselho da Igreja pela confiança. Trago da Igreja Presbiteriana Betânia de Feira de Santana um abraço a todos os irmãos, parabéns também. Semana passada nós tivemos esse privilégio também de comemorar o nosso 41º aniversário como igreja, e hoje eu estou tendo também o privilégio de estar aqui com os irmãos comemorando essa data tão importante, 27 anos, e rogando sempre a bênção do Senhor. Eu agradeço do fundo do coração ao pastor Fábio, ao Conselho da Igreja. Bom rever os irmãos também, conhecer outros. Espero que o Senhor seja gracioso conosco durante esses dias. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6.
Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Peço que você compartilhe a sua Bíblia, se porventura alguém estiver visitando a igreja, para que ele possa também acompanhar a leitura. E após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu sempre digo na igreja que sou pastor que um bom ouvinte da palavra de Deus, ele está sempre com um olho no pregador e o outro na Bíblia. Então, espero que você faça isso também. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 a 16. Quando o apóstolo Paulo conclui a sua epístola a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, Paulo conclui com esse vocativo, com esse apelo a Timóteo. Ele diz o seguinte: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato, o mandamento imaculado, ou seja, sem mancha, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra. E agora rogamos a graça do Senhor, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Nós sabemos que muito além do pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E é a Tua voz que nós queremos ouvir. A Tua voz que corrige, que exorta, que ensina e que acima de tudo nos leva para Cristo, trazendo glória ao Teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor espera dessa igreja? O que Deus espera de nós como líderes, pastores, presbíteros, diáconos? O que Deus espera de vocês, crianças que estão sentadas no primeiro banco, adolescentes, jovens, casais? O que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor? Essa é uma pergunta importante, meus irmãos, para refletirmos. Se nós tivéssemos que resumir em uma frase o que Deus espera de nós como igreja, como servo do Senhor, o Senhor espera de nós que nós sejamos homens e mulheres de Deus, homens que vivam um profundo relacionamento com Deus, que amem o Senhor, que dependam dEle, que cresçam na sua graça e que vivam para Ele. Mas o que é ser um homem e uma mulher de Deus? O que é viver uma vida de tal forma que não haja a menor dúvida de que de fato nós estamos agradando ao Senhor? Obviamente a palavra de Deus nos dá muitas instruções a respeito de como deve ser a nossa vida cristã. Mas aqui nesse texto o apóstolo Paulo resume para Timóteo de forma muito clara, muito simples, o que é a vida de um homem de Deus. Esse título, homem de Deus, tanto pode ser usado
de forma genérica, ou seja, homem no sentido de se referindo a homens e mulheres, algumas vezes eu vou usar nesse sentido, ou pode ser usado também de forma específica, no sentido de homem, masculino, mulher, feminino, e algumas vezes eu vou fazer referência a esses dois termos. Mas o fato é que aqui Paulo está conclamando Timóteo a ser um homem de Deus. Observe o versículo 11, o apelo do apóstolo Paulo: tu, porém, ó homem de Deus. O que é ser um homem de Deus? Esse termo aparece mais de 70 vezes no Antigo Testamento. Várias pessoas foram chamadas de homens de Deus, como Moisés e tantos outros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse termo homem de Deus aparece 2 vezes. Aqui nós vemos exatamente em 1 Timóteo 6,11, onde Paulo conclama Timóteo a ser um homem de Deus. Se você for olhar um pouco a sua Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo também diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, em 2 Timóteo, Paulo diz que as Escrituras foram dadas por Deus para que nós sejamos homens de Deus. E Paulo usa esse termo, então, no sentido genérico, ou seja, homens, mulheres, no sentido de que nós sejamos pessoas que vivem perto de Deus. Mas qual a diferença desse título homem de Deus de tantos outros títulos das Escrituras? Nós vemos vários títulos que são atribuídos aos homens. A diferença desse título homem de Deus dos demais títulos, pastor, presbítero, diácono, é que esse título homem de Deus tem a ver com o caráter, com o relacionamento de alguém. Alguém que vive perto de Deus. Então nós vamos considerar nesse texto o que é que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, o que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quais são as lições que nós temos a aplicar em nossa vida a partir desse texto. Então eu convido você a meditar um pouco comigo nesse texto. Primeira pergunta: quando esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua epístola a Timóteo. O objetivo de Paulo era, ao deixar Timóteo ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma igreja bem conhecida, plantada pelo apóstolo Paulo, era assegurar de que Timóteo preservasse o verdadeiro evangelho. Não apenas o evangelho havia surgido, mas também o falso evangelho começava a surgir. Falsos mestres, falso ensinamento. E uma das razões principais desses falsos mestres, uma das motivações principais deles era o seu amor ao dinheiro. Eles amavam o dinheiro. Paulo diz no capítulo 6, se nós lermos nos versículos anteriores, que eles acreditavam, por exemplo, no capítulo 6, versículo 5, que a piedade era fonte de lucro. Eles queriam ganhar dinheiro com o evangelho. Sim, meus irmãos, não é de hoje isso. Desde aquela época. O apóstolo Paulo então escreve Timóteo para exortar a Timóteo a respeito de vários assuntos. Ele então exorta Timóteo a respeito de como ele deveria ali lutar pelo verdadeiro evangelho, no capítulo 2 pelo culto verdadeiro. Instrui Timóteo com respeito à ordenação de presbíteros e diáconos, com respeito a várias questões da vida da igreja. E aqui no capítulo 6 ele conclui a sua epístola com esse vocativo, chamando, conclamando Timóteo a ser um homem de Deus. Então esse é o contexto da epístola. Paulo está escrevendo a Timóteo, que está ali lutando em Éfeso, e Paulo então conclama a Timóteo para que ele, em meio àquelas lutas, não perdesse a sua perspectiva do seu relacionamento com Deus, para que ele vivesse como um homem de Deus. Segundo, como nós devemos entender esse texto? Observe, olhe para o texto. É um texto bastante fácil de entender. Observe que no versículo 11 existe um vocativo, onde Paulo conclama a Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus. E em seguida existem vários verbos onde Paulo exorta e conclama Timóteo
a tomar algumas ações. O primeiro é: foge. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Segundo, é o verbo segue, ainda no versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Terceiro, no versículo 12, o homem de Deus combate o bom combate da fé. Quarto, ainda no versículo 12, o homem de Deus toma posse da vida eterna. O homem de Deus, no versículo 13, exorta-te perante Deus. E aí há um parênteses que o apóstolo Paulo abre, que preserva a vida de todas as coisas. Exorta o quê? E aí a resposta está lá no versículo 14, que guardes o mandamento imaculado. Então, eu exorto que diante de Deus, que você guarde o mandamento imaculado, o evangelho sem mancha. Então aqui Paulo, ele nos ensina, meus irmãos, o que é ser um homem de Deus, o que significa. Ele não apenas está conclamando a Timóteo, dizendo: Timóteo, homem de Deus, mas Paulo está apontando a Timóteo o que é ser um homem de Deus. É a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos dessa noite. A vida do cristão como um homem de Deus. Há pelo menos 5 coisas que nós aprendemos a respeito da vida do cristão como um homem de Deus. Em primeiro lugar, a vida de um homem de Deus deve ser conhecida pelas coisas das quais ele foge. Vemos isso no verbo fugir. Foge destas coisas. Em segundo lugar, a vida do homem de Deus deve ser conhecida pelas coisas que ele segue. Existem coisas que o homem de Deus deve seguir. Se ele não seguir essas coisas, ele não pode ser um homem de Deus. Em terceiro lugar, a vida de um homem de Deus é marcada pela sua luta, o seu combate da fé, no versículo 12. O homem de Deus também, ainda no versículo 12, é conhecido pela sua mentalidade celestial. Ele toma posse das coisas eternas. E, em último lugar, o homem de Deus é conhecido pela sua fidelidade, quando Paulo diz: exorto-te que guardes o mandamento imaculado. Então, a respeito desses 5 aspectos que Paulo nos ensina aqui, a respeito da vida de Timóteo, também da nossa vida, quando nós somos chamados a vivermos como um homem de Deus. Então, o tema: a vida do cristão como homem de Deus, a sua fuga, aquilo que ele segue, o seu combate, a sua mentalidade celestial e a sua fidelidade. Olhe comigo novamente o versículo 11. Veja como Paulo inicia a sua exortação. Se você observar os versículos anteriores, Paulo havia advertido a Timóteo sobre o perigo dos falsos mestres, o perigo da riqueza. Por exemplo, no versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo estava advertindo a Timóteo que esses falsos mestres, eles eram movidos por bens materiais. E agora ele então exorta a Timóteo: tu, porém. E várias vezes Paulo usa essa expressão tu, porém, no sentido de que Timóteo deveria ser completamente diferente daqueles falsos líderes, diferente do mundo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Fugir de quê? Obviamente, no contexto, era fugir desse amor ao dinheiro. Esse verbo, fugir, que o apóstolo Paulo usa, aqui era um verbo que tem um significado muito forte. Na literatura greco-romana da época, ele era usado para se referir à fuga de um animal selvagem, de uma serpente venenosa, de uma praga mortal, de um inimigo que ataca. Esse verbo também da língua grega, quando Paulo escreveu, estava em uma forma que nós chamamos de imperativa presente. O que é que significa? Isso significa que Paulo estava pensando em algo contínuo, diário. Existem coisas que um homem de Deus ele foge todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da sua vida. Ele está conclamando a Timóteo, dizendo: Timóteo, se você quer ser um homem de Deus, você precisa diariamente fugir do amor ao dinheiro. Você não pode ser dominado como esses falsos líderes por esse amor ao dinheiro. Foge destas coisas.
Timóteo, como pastor, como líder, não podia ter o seu coração motivado por amor ao dinheiro. Um homem de Deus, meus irmãos, ele é um fugitivo de muitas coisas. Não apenas do amor ao dinheiro, mas nós poderíamos elencar outras coisas. O fugir da impureza. Nós vemos um mundo marcado pela impureza, pela sensualidade. E um homem de Deus, ele é aquele que foge destas coisas. Ele foge de todas as coisas que desagradam ao Senhor. O homem de Deus é como José. Ele tem um perfeito senso da santidade de Deus. Todos vocês conhecem aquele episódio quando a mulher de Potifar tentou José. E José então correu, fugiu. E o que José disse? José disse: como eu pecaria contra o meu Deus? Como eu cometeria tamanha maldade? José tinha uma plena consciência de que o seu pecado ofenderia ao Deus santo e vivo. O nome de Deus é aquele que foge destas coisas. Diariamente nós somos chamados a fugir. Talvez existam várias coisas na sua vida que você precisa fugir urgentemente. Nós vemos em um mundo, em uma sociedade, meus irmãos, que está apodrecendo a cada dia. Cada vez nós observamos como os valores dessa sociedade estão indo de mal a pior. Estamos vivendo a bancarrota total. As famílias estão sendo destruídas. E muitas vezes nós, como igreja, estamos vivendo no meio desse caos. E nós temos que fugir de coisas que desagradam ao Senhor. Esse é o convite do Senhor. A vocês que são crianças, adolescentes, jovens, casais, fugir de todos os padrões mundanos, fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O homem de Deus foge das coisas que desagradam ao Senhor. Mas em segundo lugar, Paulo diz que o homem de Deus segue outras coisas. Observe que logo após o verbo fugir, Paulo usa antes, segue. E esse verbo também está na ideia contínua, diária, é uma ordem, é um imperativo. É uma exortação. Se por um lado Paulo está exortando Timóteo, deixa algumas coisas, e o homem de Deus deve abandonar algumas coisas. Por outro lado, o homem de Deus segue outras coisas, busca outras coisas. E o que é que nós então buscamos? O que é que o homem de Deus busca em sua vida? Observe que, se por um lado ele deixa os pecados que podem o destruir, o homem de Deus, ele segue adiante virtudes. Diariamente, essa busca contínua. E Paulo então apresenta 6 virtudes que todo homem de Deus deveria buscar. Observe essas virtudes. O que é que nós buscamos? O que é que vocês, como igreja, devem buscar? Não apenas fugir do pecado, mas o que é que nós devemos buscar? Nós, como pastores, líderes, presbíteros, diáconos, crianças, jovens, adolescentes, casais, o que é que nós, como igreja, devemos buscar? Primeiro, Paulo diz que o homem de Deus deve buscar a justiça. O que é que significa justiça? A palavra justiça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem 2 significados básicos. Há um significado em que a Bíblia diz que não há ninguém justo diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Então a justiça no sentido soteriológico implica que nós não temos justiça para recebermos a salvação. A salvação tem a ver com a justiça de Cristo que Deus imputa em nós. Mas a palavra justiça também no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, ela tem um significado de obediência, de amor à lei, de amor à palavra de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É o comportamento correto. É alguém que entende que precisa viver uma vida baseada na obediência a Deus, viver a palavra de Deus. Então, qual é a primeira característica daquilo que o homem de Deus segue? O que é que ele busca? Ele busca viver a palavra de Deus. Ele busca a justiça. Um homem de Deus, ele ama as Escrituras. Ele busca conhecer as Escrituras. Ele busca amar as Escrituras. Ele tem cuidado em seguir as Escrituras. A palavra de Deus está sempre no seu coração. Nós não podemos ser um homem de Deus se nós não tivermos esse livro, irmãos, em nosso coração.
E é por isso que Deus constantemente diz: medita nas Escrituras de dia e de noite. Deus não nos manda ler as Escrituras apenas, Ele nos manda meditar, ponderar, refletir, ler essas verdades não apenas para conhecê-las como doutrinas, mas como doutrinas que queimem, que ardem em nosso coração. Nós devemos seguir a justiça. Vocês percebem? Nós não podemos conhecer sobre o ser de Deus, ou estudar sobre os atributos de Deus e não orarmos. Não faz sentido. Nós não podemos conhecer a doutrina da cruz de forma tão bela e não pregarmos o Evangelho. Essas doutrinas precisam ser como um fogo ardente em nosso coração. Nós precisamos almejar as Escrituras, ler as Escrituras, crescer nas Escrituras. Um homem de Deus, ele vive pelas Escrituras. Esse é o seu livro, esse é o seu alimento, esse é o seu bálsamo, esse é o seu guia. O homem de Deus, ele segue a justiça. Mas além da justiça, Paulo diz que o homem de Deus, ele segue a piedade. O que é piedade? Nós ouvimos tanto essa palavra. O que é ser uma pessoa piedosa? A palavra que Paulo usa aqui, eusabeia, ela tinha um significado muito amplo naquela época. Mas o significado básico dessa palavra, de piedade, tem a ver com uma vida de temor a Deus. Uma vida de profunda devoção. Uma vida de profunda reverência para com Deus. Se por um lado a justiça, esse desejo de buscar as Escrituras, a piedade, esse fervor de orar, de viver na presença de Deus. Isso é piedade. Piedade é aquilo que Davi sentia: a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu almejo pelo Senhor como os guardas pelo romper da manhã. A piedade é a compreensão de que nós não podemos viver sem o Senhor. A piedade é aquele entendimento de que não apenas nós queremos fazer coisas corretas, mas que nós pensamos correto. É o servir a Deus com reverência. É a vida de oração. É a vida do jejum. Coisas que nós achamos que são coisas antiquadas em nossos dias. O homem de Deus, ele busca a piedade. Às vezes, meus irmãos, nós vamos como igreja nos acostumando com o sagrado. Nós vamos para a igreja, vamos para o culto, lemos a Bíblia, ouvimos as orações, mas o nosso coração está distante. A piedade é o desejo de viver perto do Senhor. É aquele sentimento que quando você chega no final do dia, e você coloca o seu travesseiro na cabeça, e você descobre que você não conversou com o Senhor, é aquele sentimento de aquele dia foi perdido porque você não teve comunhão com o seu Salvador. Isso é piedade. Esse é um desafio que todos nós devemos buscar. Há um grande perigo de que nós percamos na nossa vida, não apenas a justiça, mas a piedade. Esse é um perigo para nós que somos pastores, que muitas vezes oramos, vivemos e corremos, mas esquecemos de buscar ao Senhor. É um perigo para os presbíteros, para os diáconos, vocês que são líderes. O famoso pregador inglês John Bowen, em uma ordenação de pastores, um pastor, ele olhou para aquele pastor e disse uma frase que eu sempre lembro na minha caminhada como ministro. John Bowen diz o seguinte: um ministro, ele pode encher os bancos da igreja, encher a lista de comunhão, estar na boca do público, mas o que ele é sobre os seus joelhos em secreto ante Deus é o que ele é e nada mais. Você entende? O que você é diante de Deus, na sua vida de oração, na sua comunhão com o Senhor, é o que você é e nada mais. As grandes lutas, as grandes batalhas da nossa vida devem ser aos pés do Senhor, de joelhos, buscando ao Senhor.
O homem de Deus, ele quer o Senhor. Ele almeja a presença de Deus. Ele segue a piedade. O homem de Deus também segue, veja o que Paulo diz, a fé. O homem de Deus vive pela fé. O homem de Deus não segue o mundo de acordo com o que ele vê. E aqui fé tem um sentido amplo. Fé no sentido dessa profunda convicção. Convicção no Evangelho, nas promessas, no que Deus fez por nós em Cristo. O homem de Deus sabe disso. Ele confia, ele sabe que esse mundo é um mundo difícil, mas ainda que esse mundo jaz no maligno, ele sabe que esse mundo está governado por Deus. É Deus quem governa sobre esse mundo. Nós não estamos vivendo em uma guerra onde o diabo está quase ganhando, não. Deus é o Senhor. Nós temos o diabo que é nada mais do que um parasita, não criou absolutamente nada. E esse foco de rebelião, em seu devido tempo, será destruído. É Deus que domina. Então, você vive pela fé. Você confia no Senhor. Você sabe que a sua vida, a vida da igreja, está nas mãos do Senhor. O homem de Deus vive assim. Ele vive pela fé. Ele confia. Ele é diferente do ímpio, que se desespera em cada circunstância. Vocês percebem, nós estamos vivendo uma geração doente. Nunca houve tantas pessoas deprimidas, angustiadas, isoladas. As pessoas não confiam muitas vezes de que de fato Deus está governando. Nós ouvimos as doutrinas sobre a providência de Deus, sobre a soberania de Deus, mas parece que isso não desce para o nosso coração. O homem de Deus vive pela fé. Mas veja o que Paulo diz: o homem de Deus, ele segue o amor cada dia. Obviamente Paulo não define que tipo de amor específico, mas possivelmente ele está falando do amor de uma forma geral, do amor a Deus e do amor aos irmãos. O homem de Deus busca amar a Deus e busca amar o próximo diariamente. Nós vemos um mundo onde não há amor, existe ódio, amargura, raiva, muitas vezes dentro da igreja. Raízes de amargura, casais que se odeiam, intrigas mil, e um homem de Deus é chamado para diariamente seguir o amor. Paulo diz: siga o amor. O homem de Deus segue o amor. O homem de Deus, além do amor, ele ama a Deus, ele ama o próximo, mas o homem de Deus também segue a constância. Veja essa palavra, constância. O que significa constância? A palavra constância que Paulo usa na língua grega aqui é perseverança. O homem de Deus é perseverante. O homem de Deus, ele segue a perseverança, ele não desanima. Ele tem uma profunda lealdade para com Deus e nada, absolutamente nada vai arrancar essa lealdade. Ele confia no Senhor. Mesmo quando Deus o coloca em sua providência em situações difíceis, mesmo quando ele enfrenta túneis de aflição, mesmo quando ele não compreende o governo de Deus sobre a sua vida, ele persevera, ele descansa no Senhor, ele coloca as suas vidas nas mãos do Senhor. Ele vive aquilo que o Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O homem de Deus é perseverante. É como uma estaca que quanto mais a vida lhe bate, ele está mais fincado em Cristo. Ele sabe que ele foi comprado por um preço alto e que o seu Salvador jamais o abandonará. O homem de Deus é perseverante. Mas o homem de Deus também segue a mansidão. Paulo conclui essas virtudes com a mansidão. E o que é mansidão? A palavra mansidão tem o significado de tolerância e humildade. O homem de Deus é humilde. O homem de Deus não diz a ninguém que ele é um homem de Deus. O homem de Deus não se descreve a si mesmo. O homem de Deus não busca a sua glória. O homem de Deus não está preocupado que o seu nome seja lembrado. Nós temos essa grande preocupação em nossos dias, as pessoas.
Elas precisam ser lembradas pelo pastor, elas fazem alguma coisa na igreja. As pessoas amam a glória, vocês percebem? O mundo ama a glória. E às vezes nós começamos a viver como o mundo, nós estamos muito preocupados em ser lembrados, em sermos aplaudidos, mas o homem de Deus, ele busca cada dia uma vida de humildade. Ele sabe que só o Senhor é grande. O homem de Deus, ele quer que toda a glória seja do seu Senhor. Esse é um desafio para todos nós, vivermos como homens de Deus humildes. O homem de Deus aprende a ouvir os outros. O famoso pregador John Flavor, ele dizia que é mais fácil, irmãos, nos sermões ele diz, denunciar 1000 pecados na vida de outra pessoa do que identificar um único em nós mesmos. O homem de Deus é humilde. O homem de Deus tem uma vida de autoexame. Essa é uma palavra desconhecida dos nossos dias. O homem de Deus é estudioso do seu coração. Quando alguém aponta suas falhas, ele não está pronto em replicar ou dizer, eu faço isso, mas você também faz isso. É assim que acontece. Muito comum no casamento. Você vem com uma falha, eu tenho 5 sua para apontar. O homem de Deus não. O homem de Deus escuta, para, pondera. Porque ele sabe que se ele tem uma falha na sua vida, ele sabe que em última instância as suas falhas não são para com os homens, mas para com Deus. O homem de Deus, quando pega com a sua esposa aponta uma falha, um pecado, o homem de Deus não pede desculpa. O homem de Deus dobra os seus joelhos e clama misericórdia e arrependimento do Senhor. E aí, depois de se arrepender na presença de Deus, ele vai e busca o seu cônjuge, pede perdão. E o seu cônjuge sabe que aquele pedido é verdadeiro, porque antes ele viu que o seu esposo, a sua esposa, buscou o perdão do Senhor. O homem de Deus segue a humildade. O homem de Deus, no versículo 12, além de fugir, de seguir tantas coisas, o homem de Deus é um homem de lutas. Veja o versículo 12, quando Paulo diz, tu, porém, homem de Deus, combate o bom combate da fé. O homem de Deus é conhecido pela sua luta. E essa palavra que Paulo usa aqui, combate, é uma palavra grega de onde vem uma palavra que nós conhecemos muito bem em português, a palavra agonia. Sim. Aqui Paulo não estava pensando na vida cristã como sendo uma coisa fácil. Ele diz que um homem de Deus é um lutador, é um guerreiro, é um soldado. O homem de Deus sabe que a vida cristã é difícil. O homem de Deus sabe os terríveis inimigos que ele tem, o mundo, o diabo, seu próprio coração pecador, e o homem de Deus sabe disso. Ele precisa combater. Mas acima de tudo, o homem de Deus combate o bom combate da fé. O homem de Deus luta pela verdade do Evangelho. Não apenas para que o verdadeiro Evangelho esteja intacto, mas que ele vive esse Evangelho na sua vida. Vocês percebem, às vezes nós estamos muito preocupados em defender a mensagem do Evangelho. Nós devemos fazer isso. Zelar pela doutrina reformada, nós devemos fazer isso. Zelar pela nossa confessionalidade, nós devemos fazer isso. Mas mais do que isso, nós devemos viver essas verdades. Nós devemos ser luz desse mundo. Nós devemos ser como um sal. E um homem de Deus, então, ele combate. Ele sabe que a vida cristã é difícil. O próprio Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo 2, 3 e 4, quando ele diz, combati o bom combate da fé. A vida de Deus a vida do homem de Deus é uma luta. E nós que somos ministros, nós sabemos disso. Nós temos uma batalha constante contra a heresia, a apatia, a frieza espiritual, a letargia da igreja. Como homens de Deus, nós nunca devemos desanimar, meus irmãos. Existem momentos na vida da igreja, na história de nós, presbíteros, talvez na história de vocês, momentos que talvez vocês desanimaram um pouco, mas a graça do Senhor os alcançou, e vocês disseram, não, nós temos que continuar. O homem de Deus é assim. Ele combate. Ele sabe
E a palavra que significa que a vida cristã é uma peleja, uma maratona. Tremendas dificuldades, mas que nós vencemos com a graça do Senhor. Mas o homem de Deus, no versículo 12 também, ele tem uma mentalidade celestial. Veja o que Paulo diz a Timóteo: toma posse da vida eterna. O que significa isso? Será que aqui Paulo está ensinando algum tipo de atitude que é muito comum nos grupos neopentecostais? Tome posse. Você não pode comprar um carro, compre fiado, mas tome posse. E aí, daqui a 2 meses alguém vem levar o seu carro de volta porque você não pagou. Será que é isso que Paulo está ensinando? Obviamente não. O que significa tomar posse? Paulo fala disso também em Colossenses capítulo 3. Tomar posse da vida eterna é trazer as coisas celestiais que Deus já lhe deu em Cristo para a sua mente. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Um homem de Deus, ele é chamado a ter essa mentalidade celestial, a clamar pelas influências do Espírito, pela palavra, pela oração, pelos meios de graça, pela ceia do Senhor, para que Deus então trabalhe no seu coração, para que o Espírito milite contra o velho homem, para que você se lembre do que Cristo fez por você. Cada vez que você peca, o seu coração diz: veja que não há esperança para você, você é um pecador. E o diabo diz: é verdade, você é um pecador, não há esperança para você. E o que você faz? Você toma posse das verdades celestiais, de que o seu Salvador pagou o preço do seu pecado, que Ele morreu por você, que a esperança de perdão, que não há nenhum pecado que Ele não possa perdoar de você como cristão. Então você recorre a Cristo. Tomar posse da vida eterna, meus irmãos, é viver nesse mundo, mas com a mentalidade celestial. É você como um comerciante, você sabe das lutas, das dificuldades que você tem para pagar as contas em plena crise, mas você toma posse no sentido de que você sabe que o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando, o Senhor proverá. Isso é tomar posse. Em cada circunstância da nossa vida, o homem de Deus, então, ele traz para o seu coração as verdades celestiais. Toma posse da vida eterna. Mas aqui Paulo dá dois caminhos a Timóteo que o ajudariam a tomar posse da vida eterna. Veja o versículo 2. Primeiro, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Como é que eu tomo posse da vida eterna? Paulo diz assim: você foi chamado por Deus. Nós não sabemos se Paulo aqui está se referindo à conversão, ou talvez à ordenação de Timóteo. Mas possivelmente aqui tem a ver com a ideia de conversão. Talvez o batismo dele fez a boa confissão. Não sabemos exatamente. Mas houve um momento onde claramente Timóteo foi chamado, onde ele fez uma confissão de que ele servia a Cristo. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, tome posse da vida eterna como? Lembre que você foi chamado. Não somos nós que escolhemos a Cristo. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, Ele que nos coloca nesse caminho. Então, eu preciso lembrar cada dia que eu fui chamado, que eu fiz também uma boa confissão, que eu confessei a Ele diante dos homens. Nós, como pastores, devemos lembrar. Nós devemos lembrar dos nossos juramentos, quando nós publicamente confessamos servir ao Senhor. Você também fez isso no dia do seu batismo, diante de várias pessoas. Você prometeu que ia servir a Cristo. Você prometeu que ia cuidar dos seus filhos. Todas essas crianças nós estamos vendo. Vocês pais prometeram, fizeram um voto diante do Senhor, de que iam educá-los nos caminhos do Senhor. E você sabe o quanto é difícil isso. Você precisa então lembrar e tomar posse das verdades celestiais a cada dia nessa caminhada, confiando nisso. O homem de Deus toma posse dessas verdades celestiais. Mas em último lugar, Paulo segue, no versículo 13,
E Paulo diz que o homem de Deus também é conhecido pela sua fidelidade. Exorto-te, e aqui o final desse verbo está no versículo 14, que guardes o mandato imaculado. Eu exorto a você, eu conclamo a você, Timóteo, para que você guarde esse mandato, o mandamento imaculado. Aqui, possivelmente, Paulo está falando sobre o conjunto do Evangelho. Eu exorto a você que guarde isso sem nenhuma mancha. O Evangelho, conforme Jesus ensinou, conforme eu ensinei a você, não pode ter nenhuma mancha. Então, o homem de Deus, ele precisa ser fiel ao Evangelho. Uma igreja não pode querer nenhum outro tipo de evangelho. O evangelho que tiver uma mácula, uma mancha, é um outro evangelho que não serve para o homem de Deus. O homem de Deus precisa do evangelho conforme Jesus e os apóstolos ensinaram. Mas observe essa exortação de Paulo a Timóteo. Ele lembra a Timóteo que Timóteo está perante Deus. Ele está dizendo, Timóteo, um homem de Deus, ele sabe que na sua luta para guardar o Evangelho, ele está diante do Senhor. E ele sabe que é Deus que preserva a vida de todas as coisas. O homem de Deus sabe disso. Que em última instância, apesar das lutas, das dificuldades em guardar, em viver o Evangelho, o Senhor está cuidando da sua vida. O homem de Deus sabe disso. O homem de Deus, acima de tudo, lembra de que o próprio seu Salvador, de que o próprio Senhor Jesus, veja ainda no versículo 13, esse parênteses que Paulo abre, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Paulo está lembrando a Timóteo que Jesus também, enquanto Deus homem, mas também enquanto perfeito homem, ele fez a boa confissão, ele foi fiel, ele não renunciou aos desígnios do Pai em relação à sua vida, ele foi um homem de Deus no sentido da sua plena humanidade, no sentido de que ele foi fiel. Paulo está dizendo, eu exorto a você como um homem de Deus, que você seja fiel. Fiel ao Evangelho, confiando nesse Deus que guarda todas as coisas, lembrando do seu próprio Salvador, que também foi fiel ao caminho que o Pai colocou sobre ele. Ele foi fiel. Guarde esse Evangelho. Até quando? Paulo vai responder no versículo 14. Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando Ele voltar. Esse é o desafio que vocês têm como igreja. Em meio ao caos em que nós estamos vivendo, em meio à quantidade de igrejas e falsos evangelhos que surgem em nossos dias, vocês foram chamados pelo Senhor para guardarem esse evangelho sem nenhuma mancha. Esse é o desafio que Deus colocou sobre nós, pastores, sobre os presbíteros, diáconos, sobre vocês, sobre as famílias. É o dever de vocês, pais, ensinarem essas crianças a adorarem ao Senhor e a servir ao Senhor. É o dever de vocês, evangélicos, vocês, aliás, jovens, adolescentes, de viverem o verdadeiro evangelho e serem diferentes na escola, na faculdade, serem diferentes do mundo. É o desafio de vocês serem diferentes nessa cidade. E vocês, como homens e mulheres de Deus, devem seguir esse mandamento do Senhor. Guardar o evangelho sem mancha, até quando o Senhor voltar. Até quando Ele voltar. Já observe que Paulo termina com essa gloriosa doxologia, quando ele pensa na manifestação do Senhor. Ele diz que essa manifestação há de ser revelada em épocas determinadas. Bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores,
Ele que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a Ele honra e poder eterno. Paulo conclui a sua exortação para Timóteo, lembrando-se de onde vem a fonte, o poder para vivermos como homens de Deus. Vem do Senhor Deus. Aquele que é bendito, soberano, é para Ele que nós devemos viver. É para Ele que nós vivemos. É para a glória dEle. Nós somos chamados para sermos homens de Deus, para vivermos para a glória do Senhor. Esse é o desafio de vocês. Esse é o nosso desafio nesses 27 anos que estão celebrando. Além de serem membros dessa igreja, vocês são conclamados pelo Senhor. O Senhor está conclamando vocês nessa noite a serem homens e mulheres de Deus. Esse é o chamado do Senhor para vocês. Mas a pergunta é: como eu posso ser um homem de Deus? Como eu posso ser uma mulher de Deus? Às vezes nós lemos as Escrituras e nós nos percebemos tão distantes, não é? Parece algo que é tão inalcançável. Talvez você esteja aqui nessa noite, não é um cristão verdadeiro, e você diz: como é que eu posso ser um homem de Deus? Eu nem mesmo conheço a Cristo. Para que alguém seja um homem de Deus, em primeiro lugar, ele precisa ser transformado pelo Evangelho. Paulo, no capítulo 1, versículo 15, ainda em 1 Timóteo, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você percebe? Você nunca será um homem de Deus, a menos que você experimente o poder e a glória do Evangelho na sua vida. Alguém se torna um homem de Deus quando ele descobre que ele é o principal dos pecadores. É assim que começa tudo. Então, se você está aqui nessa noite, você acha que a sua vida cristã está tudo muito bem, ou se você não é um crente, você diz: bom, eu creio que a minha vida, afinal de contas, não é tão ruim assim. Eu sou uma pessoa religiosa, eu vou para a igreja algumas vezes, eu faço as minhas orações. Se você pensa assim, você nunca será um homem de Deus. O homem de Deus é aquele que, antes de se tornar um homem de Deus, pelo Espírito, pela transformação do Espírito, ele descobre que é o principal dos pecadores. O homem de Deus vê a glória de Deus e vê a sua imundície, a sua pecaminosidade. Ele então recorre ao Salvador, ele é transformado por esse Salvador. Esse Salvador então transforma a sua vida. E esse Salvador agora lhe dá o Espírito Santo. E esse Espírito então cria influências celestiais. E esse Espírito nos convence de pecado, nos conduz em nossa vida cristã. E em cada momento o Espírito Santo está nos clamando, nos chamando, aliás, para vivermos um relacionamento com Deus. É o Espírito que vai nos chamando para perto de Deus e nos apontando o caminho de vivermos como homens e mulheres de Deus. Ou seja, sem a conversão, sem a transformação, você nunca será um homem de Deus. Talvez você esteja lutando contra o pecado e vivendo uma vida de derrotas. Você não foge do pecado, você se lambuza com o pecado. Você flerta com o mundo. Você não segue a justiça e a piedade, você segue o seu próprio coração pecador. Você não tem prazer em lutar pelo Evangelho, luta pelas suas coisas. Você não tem preocupação com o verdadeiro Evangelho. Qualquer Evangelho da televisão serve para você. Vocês percebem, a menos que alguém conheça a Cristo e seja transformado, ele nunca será um homem de Deus. E a minha oração é que o Senhor transforme a sua vida nessa noite. Eu não estou perguntando se você é um membro dessa igreja. Eu não estou perguntando se você tem um cargo de oficial. A pergunta é se você já foi transformado pelo Espírito. A caminhada de alguém como homem de Deus começa com a transformação do Espírito, com a regeneração, com a conversão. E quando o Espírito nos transforma, ele vai nos conduzindo para vivermos como homem de Deus. Mas, em segundo lugar, você deve entender que não apenas a conversão é absolutamente necessária para que você viva como um homem de Deus.
Você precisa se lembrar daquele que foi, por excelência, um homem de Deus. Nós nos tornamos homens de Deus e podemos ter um relacionamento com Deus, porque Cristo, nosso Salvador, nos comprou na cruz. Eu sou de Deus, porque Cristo me comprou, porque Ele pagou um preço, porque Ele experimentou a ira de Deus em nosso lugar, para que Deus concedesse o seu amor a nós mediante o Espírito, porque Ele diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, porque Ele renunciou à sua glória. Ele foi aquele que me comprou, que me dá esperança de que Deus me conduz como um homem de Deus. É Ele que me abre um acesso ao Pai. Cristo. Você não pode ser um homem de Deus até que você tenha essa mentalidade de que só mediante Cristo nós podemos viver como homens de Deus. Ele nos comprou na cruz. Nós somos o seu povo. Mas mais do que isso, Ele é um exemplo disso mesmo que Paulo falou a Timóteo. Se nós olharmos para Cristo, obviamente Cristo nasceu sem pecado, mas nós vemos como Cristo fugiu da tentação, como Ele resistiu a Satanás. Nós vemos como o Senhor Jesus seguiu a justiça, como Ele amava as Escrituras, como Ele lia as Escrituras, como Ele expunha as Escrituras, como Ele falava das Escrituras. Nós vemos que o nosso Salvador viveu uma vida de piedade, de oração, de comunhão com o Pai. Em seus afazeres, em suas lutas, nós vimos como Cristo deixava todas as coisas para buscar o Pai. Nós vemos a sua vida de fé. Nas circunstâncias mais difíceis do seu ministério, o Senhor Jesus sempre dizia: Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Nós vemos o amor do nosso Salvador. Que coração cheio de amor ao Pai, de amor ao seu povo. É por eles que eu rogo, é por eles que eu me santifico, para que eles estejam onde eu estou, ó Pai, e vejam a minha glória. Nós vimos o amor dele, nós vimos a sua perseverança, como ele sofreu, como ele sofreu na mão dos homens, como foi rejeitado, mas ele foi perseverante. Mesmo na cruz, experimentando o silêncio do Pai, ele ainda termina: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi o mais humilde de todos os homens. Renunciou à glória, viveu de forma simples. Ele foi aquele que combateu o bom combate, terríveis lutas pelo verdadeiro Evangelho, denunciando a hipocrisia dos homens. Ele foi aquele que tomou posse e teve uma mentalidade celestial em cada etapa da sua vida, do seu ministério terreno. Ele foi aquele que guardou o mandato, a missão do Pai lá na eternidade, de comprar o seu povo de forma imaculada, sem nenhuma mancha. Vocês percebem, ser um homem de Deus não é apenas entender que nós precisamos ser transformados por Cristo, mas é que Ele mesmo é um modelo disso para nós. Então, quando nós queremos ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, significa olhar para Cristo, fazer dele o alvo da nossa vida e dizer: eu quero viver como Ele. Eu quero ser como Ele. Ele é o meu alvo. É isso que o Senhor está conclamando vocês. O Senhor conclama essa igreja, nessa data histórica, a olhar para Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é simples, irmãos. Nós olhamos para Cristo a cada dia. Esse é o caminho que todos devem seguir. Nós, pastores, somos chamados a olhar para Cristo. Se nós imitarmos ao Senhor, nós viveremos exatamente essas recomendações paulinas a Timóteo. Esse é o nosso desafio. É o desafio de vocês. É o desafio de vocês, crianças, de serem diferentes dos adolescentes, dos jovens, das famílias, aqui nessa cidade. Nós somos chamados a nos parecermos com Cristo.
É isso que significa ser cristão. Certa vez, o famoso general Alexandre Magno estava no campo de batalha, lutando contra os persas. O general grego, que todos conhecem, Alexandre o Grande, como é conhecido. E Alexandre então entrou em uma caverna para descansar um pouco. E quando ele entrou ali naquela caverna para descansar, Alexandre encontrou um covarde do seu exército que havia fugido do fronte. E Alexandre ficou muito irritado quando viu aquele homem escondido. E Alexandre perguntou: soldado, qual é o seu nome? E aquele soldado, tremendo, com medo, disse assim: meu nome é Alexandre. Era o mesmo nome dele. E Alexandre olhou para aquele soldado e disse: então você muda de nome ou muda de atitude? Qual o nome de vocês? Cristão? Cristo em mim, é isso que significa. Ou nós vivemos como Cristo, ou nós precisamos ter um outro nome sobre nós. Nós precisamos viver como homens de Deus. Mas se nós vivemos como homens de Deus nessa vida, esse é o alvo da vida cristã, né, que o Senhor espera dessa igreja. Nós devemos almejar aquele dia quando o Senhor Jesus voltar, onde de fato nós seremos homens de Deus no sentido pleno para sempre. Quando o Senhor Jesus voltar em toda a sua glória, não existirá mais nada para fugir. Nós precisamos apenas olhar para Ele e segui-lo para sempre. Não haverá mais combate. Não tomaremos posse da vida eterna, porque estaremos na vida eterna para sempre. Não teremos mais que guardar o mandato imaculado, porque seremos cheios de glória para sempre. Vocês percebem? Quando nós buscamos como igreja, como crentes, a vida como homens de Deus, em última instância nós estamos almejando aquela vida celestial que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Viver como homem de Deus é ansiar para que a nossa vida seja uma antessala celestial, da glória celestial, para que a igreja aqui seja exatamente isso, essa glória celeste que nós teremos na eternidade. Então nós almejamos viver perto de Cristo. Quando nós estamos perto dele, nós começamos a viver como um homem de Deus. Mas quando ele voltar em sua glória, quando nós nos encontrarmos com ele, nós seremos homens de Deus no sentido pleno da palavra para todos sempre. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Hoje é um dia que o Senhor conclama você a olhar para você mesmo. Um dia onde você deve confessar o seu pecado. Não importa se nós somos pastores, presbíteros ou diáconos. É um dia que nós devemos clamar ao Senhor e reconhecer a nossa bancarrota espiritual. A forma descuidada como nós temos vivido. Eles voltarmos para o Senhor. É hoje que o Senhor nos conclama isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós carecemos tanto da tua graça. O Senhor sabe que muitas vezes nós não temos vivido de uma forma que agrada ao Senhor. Nós somos pecadores e a vida muitas vezes nos desanima, nos tira do curso que devemos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Como nós precisamos viver mais perto do Senhor. Como nós precisamos ter reuniões de orações mais cheias. E crentes que jejuem mais, que leiam mais a palavra, que conheçam as doutrinas de forma mais aprofundada. Como nós precisamos
conhecer, estudar muito essas doutrinas, mas não apenas para tê-las em nossa mente, mas para que elas ardam em nosso coração. Eu apresento ao Senhor as nossas vidas. É por isso que nós precisamos de avivamento espiritual em nossos dias. Oh Deus, como nós precisamos da visitação do Senhor. Nós oramos como Isaías orou: ó, se os céus fendessem e descessem, a terra tremesse na tua presença. Às vezes estamos vivendo a vida cristã sem nenhum senso do que é o Senhor, do preço que foi pago, de como devemos viver. Eu clamo ao Senhor: produz em nós e manifesta a tua glória na vida dessa igreja, para que compreendam a glória do Senhor, a sua pecaminosidade, recorram ao Calvário, para que se lembrem do Calvário, do túmulo vazio, mas acima de tudo do sumo sacerdote que está sentado à direita e que intercede por nós, para que, confiando nele, na obra do Espírito, possamos viver perto do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Porque tu nos falaste ao coração. Tu, como Supremo Pastor, tivesse essa noite, ó Deus, a bondade, a graça, a misericórdia sobre nós, e nos alimentasses, ó Deus, com a tua palavra. Ó Senhor, continua nos abençoando. Ó Deus, por favor, Pai, eu te peço que continue, ó Deus, tu falando ao nosso coração, amanhã pela manhã e também à noite, como foi esta noite. Nos conduz, ó Deus, para os nossos lares, debaixo de tua santa paz e proteção. E traz-nos, ó Deus, amanhã, pela manhã, para ouvirmos mais uma vez a tua palavra. Ó Deus, por favor, abençoa a tua igreja. E assim nós te louvamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome, ó Deus, porque tu tens sido com essa igreja, ó Deus, muito mais que 27 anos. Desde o dia, ó Deus, que foi pregado o Evangelho nessa localidade. Tu tens abençoado, ó Deus, usado pessoas, mas que não passamos de servos. Fazemos aquilo que é apenas o que é para ser feito. Então, ó Deus, obrigado, Senhor, por tua bondade em nosso meio. Recebe a nossa gratidão e nosso louvor. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho bendito, que nós aqui oramos. Amém. Damos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito, esteja sobre todos vós, meus irmãos. Amém.